Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. E para muita gente, este assunto que eu vou comentar aqui, muitas pessoas não acreditam e encaram como uma piada, como algo engraçado, como loucura. Mas eu acompanhei de perto esses assuntos. Tenho até testemunhos meus aí, se você for olhar no canal, nos vídeos mais antigos, que eu já fui em loja maçônica, já conversei com pessoas ocultistas, espíritas, já conversei com pessoas de sociedades secretas, que houve uma época que eu queria ser um maçom, eu queria ser de sociedade secreta. Houve uma época na minha vida que eu gostava dessas coisas e queria fazer parte dessas sociedades secretas. E digo a você que o extraterrestre, o assunto sobre os extraterrestres, é pauta deles. Tá? E muitos acreditam nisso. E muitos entendem como um livro conhecido de um autor chamado Eric von Däniken, chamado Eram os Deuses Astronautas. Qual é o sentido? Eu vou explicar para você o início, para você entender o que querem fazer para a humanidade. Tá? Eu peço que você assista até o final e compartilhe o vídeo, que é muito importante. Muitas pessoas encaram como piada, como loucura, mas é o que eles querem pôr para a sociedade. O fim da religião, o fim da igreja e um novo pensamento da sociedade. Uma nova interpretação da realidade das coisas. É o que eles pretendem. E as sociedades secretas, os ocultistas, satanistas, os místicos, eles querem mudar a sociedade e tirar as pessoas do cristianismo, mudar o pensamento da sociedade. E o extraterrestre é uma peça-chave para uma nova crença, uma nova religião. Ok? Eu acompanhei de perto algumas coisas assim. Existe um livro chamado Eram os Deuses Astronautas, que os maçons conhecem, muitas pessoas conhecem, como eu já conversei com algumas dessas pessoas, que diz basicamente o quê? Tem um escritor chamado Eric von Däniken, que ele ainda é vivo. Esse livro, se não me engano, tem mais de 50 anos já que foi escrito. E ele é um pesquisador. Ele era da Igreja Católica, ele era sacristão e ele pesquisava a Bíblia e ele interpretou a Bíblia e os escritos antigos também, os escritos egípcios, os deuses antigos, os deuses egípcios, os deuses gregos e todos os deuses da humanidade, incluindo Jesus Cristo, incluindo a fé católica, a fé cristã. Ele estudou tudo isso e interpretou como sendo coisas de extraterrestres. Que todos os deuses da humanidade, todos os acontecimentos sobrenaturais que nós vemos na Bíblia, ele mesmo falando que a história de Enoque, que foi arrebatado para o céu, de Elias, na carruagem de fogo, na verdade eram discos voadores, eram seres evoluídos que conversaram com os profetas, conversaram com os personagens bíblicos. Então ele interpreta que tudo era ser alienígena. Inclusive quem construiu as pirâmides do Egito, inclusive quem fez lá os deuses do Egito, os deuses gregos. Então muitas pessoas adoravam, em várias partes do mundo existem pirâmides e tal. E para ele, segundo ele, foi a criação dos extraterrestres. E muitas pessoas acreditam que quem criou a humanidade foi uma sociedade evoluída, uma sociedade fora da Terra, seres extraterrestres. E muitas pessoas que são ocultistas, espíritas, acreditam que existe vida fora da Terra, existe seres extraterrestres, civilizações. Mas um ponto que você, pesquisando sobre isso, você vê que não tem nada a ver com o cristianismo, com a fé. Uma coisa é crer nos extraterrestres. Se você crer piamente no extraterrestre, você vai deixar de acreditar na igreja. Você vai deixar de acreditar em Deus. Por quê? Quem crê nos extraterrestres vai crer na teoria da evolução. Não vai crer em Deus, que Deus criou o céu e a terra. Vai crer em uma outra realidade. E é isso que eles querem colocar para o mundo, para a sociedade. Uma sociedade sem Deus. Uma sociedade que crê na evolução. Uma sociedade que crê que existem seres extraterrestres
que o universo existe vários planetas evoluídos e que um deles veio aqui há muito tempo e criou a humanidade. E agora preste bem atenção. Imagine um dia comum, você está indo trabalhar e você se depara com a notícia bombástica de que um disco voador pousou lá na Casa Branca e saiu de lá um ser parecido com um homem, um ser humanoide, conversando com o presidente dos Estados Unidos. E de repente vem um pronunciamento. Existe os seres extraterrestres. E que esse ser que se apresentou lá nos Estados Unidos fala: eu criei vocês. Na verdade, eu sou Jesus, eu sou Buda, Maomé. Na verdade, eu criei vocês. Eu sou o Deus de vocês. O que você pensaria? O que aconteceria com a humanidade? Muitos acreditariam. E a humanidade está sendo preparada para acreditar nisso. A humanidade está sendo preparada para acreditar. Talvez não você, talvez não eu, mas as próximas gerações, cada dia estão com menos fé. As pessoas estão saindo da igreja, as pessoas não estão mais acreditando em Deus. Cada dia que passa, as pessoas estão mais místicas, assim, crendo na evolução somente, não crendo mais em Deus, desacreditando da igreja, desacreditando na fé, apenas acreditando no poder deles mesmos, da força de suas mãos, a influência do cinema, influência dos meios de comunicação, colocando agora a sigla dos OVNIs para falar coisas que eles nunca fizeram. Nunca a mídia, os jornais, olha, bateu um OVNI. OVNI sempre foi associado a disco voador, embora o OVNI seja um objeto voador não identificado e pode ser qualquer coisa. Mas a mídia nunca falou sobre isso. Nunca se falou dessas siglas. Quando é algo abatido, é um objeto não identificado, mas eles resolveram colocar OVNIs. Porque existe o plano para a humanidade deixar de acreditar em Deus, para acreditar nos seres do universo, acreditar nos extraterrestres. Parece loucura, mas não é. A cada dia que passa, o ser humano não está mais acreditando em Deus, não está mais acreditando em milagres, não está mais acreditando na igreja. As reportagens, a mídia, sempre falando mal da igreja, sempre rebaixando, tratando os cristãos como seres inferiores, como pessoas que não evoluíram, como ignorantes. Então, observe, e dando crédito a algo fora da Terra. Mesmo que eles não digam, eles falam, não é nada de extraterrestre, mas vão acostumando as pessoas a entenderem sobre esses assuntos que há décadas eles colocam no cinema e muitas histórias. Entusiastas do assunto, que tem muitos no YouTube, muitas histórias de abdução, mas quando você for ver o assunto dos extraterrestres, parece muito com possessão demoníaca, parece muito com os ocultistas, os espíritas, tem muito a ver com essa questão dos espíritos, reencarnação. Até hoje eu não vi ninguém falando que acredita em ET, dessas pessoas aí que falam que viu o alienígena, que o alienígena falou, nenhum deles condiz com a Bíblia, nenhum deles condiz com a igreja, sempre é o contrário. Que Jesus ele era um ser evoluído, que na verdade ele é um misto de extraterrestre com ser humano, né? E tem outros que falam que ele não existiu aquela história que tem na Bíblia, que foi mentira, que foi inventado, que na verdade Jesus era um extraterrestre. Jesus era o mesmo Buda, o mesmo Maomé, o Krishna lá da Índia. Então, é tudo seres extraterrestres que vieram aqui para ensinar a humanidade, para eles evoluírem tecnologicamente, mentalmente, que daqui a um tempo a humanidade vai estar pronta para evoluir, ou seja, esquecer da religião. Aí a religião mundial seria a crença nos extraterrestres, que eles nos criaram. Muitos acreditam nisso.
Muitas pessoas acreditam que quem criou a humanidade foram seres fora da Terra, seres extraterrestres. Não estou falando de... Muitas pessoas falam, Deus ele é extraterrestre porque ele é fora da Terra. Bom, Deus é uma outra coisa, né? Deus é um ser superior. Os anjos, não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existe o céu, o inferno, o purgatório. Mas para quem crê nos extraterrestres, não acredita no céu, nem no inferno, nem no purgatório. Acredita que o universo. Acredita nos seres do universo. Eu peço desculpa, de vez em quando tem um latido do cachorro, que é o cachorro do vizinho, e não tem como evitar, né, esses barulhos. Mas eu digo a vocês, estão preparando a humanidade para isso. Nós temos que ficar atentos e não nos deixar enganar pela fake alien, uma agenda alien que eles querem colocar. E sempre quando vem esses assuntos sobre ETs, eu gosto de ressaltar aqui, colocar um assunto, mesmo que as pessoas não assistam, né? As pessoas não se interessam, as pessoas acham engraçado, acham piada, acham que é invenção, que é loucura. Mas está caminhando para isto. Chegar alguém, um homem do espaço, dizendo que é Deus. Vocês já viram isso em algum lugar? Vocês já viram isso em algum lugar? Uma pessoa dizendo que vai ser Deus, que vai governar o mundo? Vocês já viram isso em algum lugar? Bom, eu não vou me estender muito. Mas eles, a crença nisso, muitos acreditam que quem criou a humanidade foram os aliens e não Deus. Ok? Essas pessoas, muitos deles são ateus, acreditam apenas na ciência. Isso mistura a ciência com o misticismo e o ocultismo, que é a questão lá da maçonaria, do espiritismo, que eles acreditam nisso. Sei disso porque já conversei com muitos e muitos acreditam nisso, que os ETs são responsáveis, acreditam na reencarnação, acreditam que pessoas reencarnam em outros planetas. Então tem muita coisa, muito assunto do misticismo, do ocultismo. Por isso quando vem esse assunto dos aliens, é um assunto muito perigoso, porque não condiz com a fé católica, não condiz com o cristianismo em geral. Porque eles vieram para tirar a igreja, desmistificar, tirar tudo, mudar a mentalidade do ser humano, para que o ser humano não acredite mais em Deus, não acredite mais na igreja, não acredite mais nos dogmas, não acredite mais em nada, não acredite na Bíblia, por conta que vai ter uma outra realidade, um outro mundo, outro conceito de humanidade. Seria esse o governo único, uma só moeda, uma só fé, uma só crença, a crença no universo, nos seres do universo. Então, vamos refletir sobre isso, mesmo que você ache muita loucura, muito complicado de entender, nós vamos nos manter firmes. Não importa o que aconteça, se mantenha firme. Se mantenha firme, porque muitas coisas vão acontecer. Muitos assuntos, muitas coisas estranhas vão acontecer no decorrer dos tempos. Não digo quando nem como, mas muitas coisas estranhas vão acontecer, como já tem acontecido muitas coisas esquisitas, muitas coisas estranhas. Então, não se surpreenda. Continue firme na sua fé. Continue firme com a sua fé em Deus. Sua fé em Jesus Cristo, pedindo auxílio de Nossa Senhora. Amém? Então, mesmo que você não acredite em nada que eu estou falando aqui, mantenha-se firme, não importa o assunto que venha, mesmo pode ser vindo de qualquer um. Se falar errado, que nem o apóstolo Paulo, São Paulo nos afirma. Mesmo que venha um anjo do céu falar um evangelho diferente, não acredite, porque será mentira. Ok? Então, Deus abençoe você e até o próximo vídeo.